Dom João VI e Portugal tinham apenas 3 opções. A primeira opção, aderir ao bloqueio continental e se aliar a Napoleão Bonaparte, mas correr o risco de ser bombardeado pela Inglaterra. Opção 2, formar um exército bem forte, aliado aos ingleses e enfrentar o Napoleão, o que talvez não seria muito inteligente, porque o exército francês era muito forte e Portugal já não dispunha assim de tantos recursos. E a opção número 3 era furar o bloqueio continental, fazer uma aliança com a Inglaterra, ir embora para sua colônia, o Brasil, e mandar o Napoleão Bonaparte pastar. Mas, com isso, o rei teria que deixar para trás Portugal, largada à própria sorte. E foi essa exatamente a opção que Dom João VI achou a mais viável. Então, enquanto o Napoleão Bonaparte mandava uma carta para ele, fazendo todas aquelas exigências para ele aderir ao bloqueio continental, declarar guerra à Inglaterra e prender todos os oficiais ingleses, O Dom João disse assim, não, Napoleão, isso aí, cara, tamo junto, parceiro, tamo junto, é isso aí, ó, Portugal e França aqui, ó, super parça, isso aí, tô contigo. Só que, na verdade, ele estava fazendo tudo ao contrário. Já estava fazendo uma aliança com os ingleses para, ó, tacar-lhe o pé de Portugal e fugir para o Brasil. E o Napoleão caiu no caô, na milonga, na migué do Dom João. Ou seja, Dom João passou, foi a perna no Napoleão Bonaparte. Errou! E não demorou muito tempo, em novembro de 1807, uma frota com mais de 7.000 soldados ingleses chegou no rio Teva, lá em Portugal, e começaram a carregar todos os pertences da família real para dentro do navio. E junto com a família real, estima-se mais ou menos que foram entre 8 e 15 mil pessoas de todas as classes sociais de Portugal, desde membros da família real, nobres, soldados, juízes, artesãos, várias pessoas foram junto dentro desses navios. E aí, enquanto a família real ia assim disparado, colocando as coisas e subindo para o navio junto com o pessoal, lá do outro lado de Portugal, as tropas francesas já estavam invadindo a cidade, porque tinham, mais ou menos, Napoleão tinha descoberto que o Dom João tinha passado o migué nele. E conta a história que esse dia da partida da família real de Portugal foi uma loucura, porque enquanto os navios estavam zarpando do rio Teva para vir em direção para o Brasil, vários nobres que não tinham conseguido passagem para vir junto com Dom João e com a família real, com a corte portuguesa para o Brasil, saíram em disparada atrás dos navios a nado, nadaram, e quando não tinham mais forças, acabaram morrendo afogados. Conta-se também que a Dona Maria, aquela rainha louca, ela disse assim, nossa, por que a gente tá indo tão rápido? Parem de ir rápido, porque senão vão achar que a gente está fugindo. Sendo que, na verdade, eles estavam fugindo mesmo. Tem uma curiosidade também sobre a Dona Maria Louca, a rainha louca, que diz assim, vocês já ouviram esse termo que fala assim, Maria vai com as outras? E fulano de tal aceita tudo que os outros falam, ele é Maria vai com as outras. Vocês já escutaram esse termo? Esse termo, na verdade, ele tem origem com essa Dona Maria que a gente tá falando, sabe por quê? Porque como a Dona Maria não tava muito bem na cabeça, ela sempre precisava andar acompanhada junto com as suas criadas, para que ela não cometesse nenhuma loucura, ou não fugisse, ou coisa assim. Aí conta uma história que sempre que ela passava caminhando pela cidade ou pelo palácio, as pessoas diziam assim, lá vai Dona Maria com as outras, junto com as outras lá. E aí, por isso surgiu o termo Maria vai com as outras, que é aquela pessoa que não pensa por ela mesma, tá sempre fazendo o que os outros mandam. Mas depois dessa curiosidade, vamos voltar lá pra nossa história. E aí a família real subiu nos navios e zarpou em direção ao Brasil, fugindo de Napoleão, dando tchauzinho, Dom João VI mandando uma banana pro Napoleão porque tinha enganado todo mundo. Enquanto isso, o país, Portugal, ficou largado à própria sorte. Os franceses invadiram Portugal, na verdade, sem nenhuma resistência do povo, porque não tinha exército, não tinha nada, e Portugal, pobre coitados, ficaram à deriva. E enquanto isso,
em alto mar, porque demorava muito tempo, em torno mais ou menos de 3 meses, para chegar até o Brasil, a situação não era nada boa. Porque como a família real precisou fugir às pressas, os navios que foram utilizados não eram os mais adequados para aquele tipo de viagem. Eram navios extremamente quentes e quase sem nenhum suporte. Até as necessidades que eles faziam, não tinha onde colocar. Então, assim, ó, fazia cocô, xixi num potinho e largava em alto mar. Se alguém vinha a falecer, vinha morrer dentro dos navios, eles simplesmente jogavam o corpo na água e tipo, tchau, morta, isso aí ficou enterrado pelas águas. E acontece que morreu muita gente, porque como eles não tinham condições de higiene nenhuma, o troço começou a ficar feio, começou a ter várias doenças. Começou, inclusive, a circular uma doença que se chama escobulto, que é uma doença que deixa as gengivas pretas, as gengivas podres. A pessoa fica com os dentes, essa parte toda apodrecida. Começou também a ter doenças passadas por ratos e por outros animais. A situação dentro do navio era assim caótica. E aí acontece que eles saíram da Europa, de um lugar que é muito frio, e quando eles cruzaram a linha do Equador, chegou um enorme calor. Ondas de calor, e aí vocês imaginam um calorão, todo mundo suado e fedendo dentro daquele navio, sem nenhuma condição de higiene, sem alimentação adequada. E ainda por cima, sabe o que aconteceu? Um surto de piolho chegou no navio e as mulheres estavam com a cabeleira pingando a piolho e não sabiam mais o que faziam. Aí as mulheres que vieram naquele navio, inclusive a princesa Carlota Joaquina e suas filhas e tal, tiveram que todo mundo raspar o cabelo. E o mais curioso de tudo é que quando elas desembarcaram no Brasil, as mulheres tudo com a cabeça raspada, as brasileiras que estavam aqui pensaram assim, nossa, olha só, as princesas todas estão com a cabeça raspada. Isso aí deve ser a última moda lá em Portugal. E foram e rasparam as suas cabeças também. E aí acontece que os navios, esses navios, toda essa frota de navio, não sofreu apenas com essas doenças, sofreu também com questões ligadas à natureza, porque vários temporais foram destruindo alguns navios, levando barcos à deriva, eles perderam grande parte da frota, e quando faltava apenas 10 horas para eles chegarem até o litoral do Brasil, da cidade de Salvador, aconteceu que eles pegaram uma parte do mar que estava uma calmaria, sem onda, sem vento nenhum. Que coisa boa, né? Nada disso, porque para um navio a vela, isso é a pior coisa que existe, porque o navio ele não consegue se movimentar sem o vento. E aí essa viagem até a costa, que era para levar 10 horas, levou nada mais nada menos do que 10 dias. Uma eternidade depois. E aí depois de um perrengue danado, em 1808, a família real finalmente consegue chegar em terras brasileiras. E aí eles chegam na cidade de Salvador e o Dom João desce até Rio de Janeiro, que seria então a capital do país, onde a família real iria ficar hospedada. E aí ele começa a fazer várias medidas. Uma das primeiras medidas que ele fez é a abertura dos portos brasileiros para comércio com as nações amigas, que nada mais é do que comércio com a Inglaterra. E aí, nesse período, o Brasil ele deixa a categoria de colônia e passa a categoria de reino, porque uma colônia ela pode comercializar apenas com a sua metrópole, seria comércio apenas com Portugal. Mas nesse caso, como com a abertura dos portos, o Brasil passa a comercializar com as nações amigas a Portugal. E aí, com a vinda da família real, também começam a vir mais ciência, mais tecnologia, mais modernização para o nosso país. Mas isto é uma conversa para os nossos próximos episódios. Até a independência. Não percam, beijinhos e até a próxima. Tchau! E você aí não se esqueça que amanhã tem continuação desse vídeo, hein? E não te esquece de deixar o teu like e também nos seguir no nosso canal no YouTube. Era uma vez.